Agora nós vamos falar do tratamento de veias de face com o Neodimiag 1064 de pulso longo. Tratamento de veias de face, nós temos diversas formas de tratar, né? Desde fazer pequenas flebectomias com veias maiores, tratar com eletrocoagulação, até a escleroterapia líquida, por exemplo. Mas, sem dúvida nenhuma, as fontes de luz, seja a luz intensa pulsada, seja os lasers, são a preferência. E por que elas são a preferência? Principalmente pela anatomia das veias de face. Porque se você pensar como que a anatomia da veia de face é e como se comporta a drenagem venosa, percebam que tanto o segmento de superfície quanto o segmento de subcutâneo, eles são interligados. E isso promove uma interligação direta até para veias ou segmentos venosos intracranianos. E é justamente essa migração que preocupa na hora de realizar um tratamento escleroterápico. Uma noção anatômica muito simples vem da veia frontal. Se você imaginar essa veia frontal, ela tem uma ligação direta ali com a veia angular. E é justamente na veia angular um dos principais contatos com veias intracranianas levando ao seio cavernoso. Então, uma injeção naquela região, na região da veia frontal, por exemplo, pode acabar e pode culminar com uma trombose de seio cavernoso. Então, essa condição de injeções, de escleroterapias em toda essa área, ela é temerosa. Por isso, vocês precisam imaginar que injeções nesse segmento, elas não são impossíveis de fazer, porém, elas devem ser extremamente cuidadosas. Diante de uma situação como essa, portanto, fica muito fácil de entender por que as fontes de luz são um tratamento preferencial para veias de face. Um exemplo da possibilidade de uma complicação gravíssima é esse relato de caso, onde, ao se realizar a escleroterapia de uma veia frontal, a paciente teve algumas manifestações posteriores e acabou com uma cegueira total de um lado. Isso foi devido, e vocês podem ver aqui nas fotos a palidez já da região de retina, foi devido a uma injeção inadvertida em artéria na região frontal. Por isso, punções diretas ali são extremamente perigosas. Podendo, então, se vocês imaginarem dermatologistas que realizam preenchimento, uma injeção inadvertida em artéria por punção direta, causaria um efeito bastante semelhante. E lembrar que essa região é uma região extremamente vascularizada. Por isso, cuidado nas escleroterapias e deem preferência para a fonte de luz. Flebectomias ou laser endovenosos também são tratamentos possíveis, mas aí para veias de maior calibre, o que, além de ser mais invasivo, né, esse tipo de tratamento pode deixar cicatriz ou até mesmo queimaduras no caso do laser endovenoso, e por isso eu acho que esse tipo de tratamento já foge muito de um escopo comum de tratamento de veias de face. As fontes de luz, elas são importantes para a gente determinar e tratar as lesões de face, porque a grande variação em parametrização de fonte de luz faz com que seja possível tratar as mais diversas lesões vasculares em face. Isso tudo baseado na interação da luz com o tecido biológico. É através do conhecimento dessa interação de luz com o tecido biológico que fica possível adotar e parametrizar o laser para as mais diferentes lesões de face, para os mais diferentes vasos de face. Como que nós vamos pensar em parametrizar laser ou fonte de luz para vasos de face? São 4 parâmetros que precisam ser entendidos. O primeiro deles é o comprimento de onda, e pensar em comprimento de onda você pensa em seletividade de alvo, pensa em dispersão e profundidade. No caso de seleção do laser infravermelho, que é o 1064, que é o laser de eleição, que a gente acaba utilizando mais, mudando o segundo parâmetro, que é o spot size, você está mudando o ponto de concentração em profundidade. A duração de pulso, você tem a relação com o tamanho da estrutura, e finalmente aqui você tem a quantidade de energia, e isso é densidade energética por fluência, e isso vai ter relação com o seu spot size, com o tamanho do seu spot, uma vez que vocês podem ver que a unidade de fluência é joule por centímetro quadrado,
e por ser unidade relativa também diária, ela também vai estar relacionada com o seu spot size. Por isso, quando você usa o 1064, o pensamento em tratamento de vasos o spot size tem a ver com profundidade. Lesões superficiais, spot size menores, lesões mais profundas, spot size maiores. Duração de pulso tem a ver com o tamanho da estrutura, sendo que lesões mais superficiais, que geralmente são mais delgadas, a sua duração de pulso vai ser mais curta, e o contrário para lesões mais grossas, para veias mais calibrosas. No caso de fluência, os vasos menores geralmente são mais superficiais. Ao serem mais superficiais, esses vasos eles são menores e a gente vai utilizar spot sizes menores para ficar mais próximo da superfície. Dessa forma, com a área menor, a sua densidade energética passa a ser maior. Por isso que as fluências são geralmente maiores quando a gente trata os vasos menores. Tá? Isso é um viés de confusão, não é porque o vaso precisa de mais energia, mas é porque ao utilizar spot sizes menores, a sua densidade energética passa a ser maior. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem o spot size adequado e aí vai ser utilizado um spot size não adequado, que é um spot size maior, para esse vaso pequeno. Para essa condição, como nós não estamos utilizando a parametrização adequada, a quantidade de energia também vai ser maior. Não é porque o vaso precisa de mais energia, mas é porque você está desperdiçando energia no lugar que não precisa. E ao contrário, já quando você utiliza, vai tratar veias maiores, como elas são mais profundas, seus spot sizes vão ser maiores, a sua densidade energética passa a ser menor. Fontes de luz para tratamento de vasos de face são várias. Por exemplo, você pode utilizar aqui o dye laser. Dye laser tem um comprimento de ondas entre 585 e 595 e vocês podem ver que ele dá bom resultado. A gente consegue clareamento aqui de mais de 75% em mais de 50% das lesões com seção única. Porém, se a gente pensar em comprimento de onda de 585, 595, são comprimentos de onda que dispersam no meio da derme. E passa que telangiectasias muitas vezes estão na parte mais profunda da derme ou até no subcutâneo, que a gente não conseguiria com esse tipo de laser. Outro comprimento de onda passível para tratamento de lesões vasculares seria o Alexandrita 755. Já com um pulso longo. O 755 ele chega ou ele dispersa justamente na transição da derme com o subcutâneo, que seria possível de tratar todas as telangiectasias da derme, mas mesmo assim a gente não chegaria no subcutâneo. Para chegar no subcutâneo, nós precisamos do comprimento de onda mais longo, que no caso aqui é o 1064. Poxa, mas como que é feito o 1064 para as telangiectasias mais superficiais? A ideia aqui é o seguinte: você tem um comprimento de onda que dispersa só no subcutâneo, que está mais profundo, e é justamente o spot size que vai ajustá-lo para ele penetrar menos. Então, toda vez que você tem um comprimento de onda que tem dispersão mais profunda e você quer que ele se concentre mais superficial, você diminui o spot size. Por isso que spot sizes pequenos vão concentrar mais superficial, mas como eles têm áreas maiores, eles vão precisar de uma densidade energética maior. Vasos são muito pequenos, no caso aqui está tentando tratar telangiectasias com um micropulso. Por isso que a duração de pulso aqui é abaixo de 1 milissegundo. Você fala, poxa, beleza, então eu consigo tratar até com um micropulso. Sim, isso é possível. Mas você precisa prestar atenção e aí o conhecimento da interação da sua luz com o tecido biológico. Veja só que são lesões que são tratadas somente em pacientes de pele muito branquinha, porque a densidade energética vai ser alta com um pulso muito curto. Então, se o paciente não tiver a pele branca, você pode causar lesões epidérmicas nesse paciente. E o outro detalhe aqui é que você está com um pulso muito curto, um pulso em microsegundo, com uma densidade energética alta. Foi utilizado 191 joules por centímetro quadrado no spot size de 2, que se essa densidade pro pulso longo não é tão grande, pro micropulso ele é muito grande, porque ele vai demandar e vai exigir uma alta potência de pico do seu aparelho e muitas vezes o seu aparelho não vai despender dessa condição.
Por isso, uma outra situação, né, é a gente continuar tratando com o 1064, que chega na profundidade, mas utilizar o pulso longo. É justamente isso que esse trabalho fez, utilizando o spot size de 6 com 25 milissegundos, com uma variação de fluência de 125 a 150. Qual que é a ideia por trás dessa situação? Primeiro, você chegar em toda a profundidade. Como o seu spot size de 6 é um spot size que vai concentrar um pouco mais abaixo, as telangiectasias elas estão no meio do caminho. Quer dizer que o seu spot size aqui não é adequado. Por isso, a quantidade de energia total vai ser extremamente alta. Com fluências para o spot size de 6 são fluências muito grandes, entre 125 e 150. Se você, por exemplo, usa o laser Ethereum MX, perceba que é a fluência máxima que o spot size de 6 vai chegar. No caso do Xi, como o aparelho de mais alta potência, essa fluência pode ser até maior que isso. Mas a dificuldade dessa situação é porque você está desperdiçando energia. As veias mais profundas, elas vão precisar de durações de pulso maior, tamanho de spot size maior, e nesta condição, o spot size de 6 ele é bastante adequado, tá certo? Porque o spot size de 6 ele consegue sim concentrar até o subcutâneo. Então prestem atenção na configuração utilizada aqui para veias de face neste caso. Veias de 1 a 3 milímetros são veias maiores, possivelmente veias mais profundas. E aí o spot size de 6 ou spot size de 5 está bem adequado. O questionamento aqui é que veias entre 0,1 e 1 milímetro possivelmente são veias de menor calibre e estas veias estariam mais superficiais. A pergunta é, por que não utilizar aqui o spot size menor? Possivelmente porque o colega que realizou o trabalho não tinha isso disponível. Porque se você tem isso disponível, você consegue tratar com muito mais segurança e eficiência vasos pequenos entre calibre de 0,1 a 1 milímetro. É justamente isso que eu fiz aqui na asa de nariz, utilizando um spot size de 2, porque o spot size de 2 concentra ali na superfície e com isso eu afasto o problema de retração de asa de nariz, uma vez que eu tenho baixa penetração com o spot size de 2. Mas cuidado, porque com esta densidade energética, você não pode nem sobrepor o disparo, nem aproximar um disparo do outro. Se você não tiver à disposição o spot size adequado, você pode abrir mão da seguinte situação. Imagine que você quer tratar a telangiectasia da região nasal e você só tem o spot size maior. Um artifício que você pode utilizar é inclinar esse seu spot size grande, o seu handpiece com spot size grande, para que você não tenha a penetração desse spot size e a sua reflexão e a sua refração superficialize esse feixe de luz. Porém, ainda assim você está desperdiçando muita energia. Mas esse é o artifício para que você consiga o resultado, mesmo que seja inferior ao do spot size menor, mas acima de tudo, evite complicações. Portanto, pensem sempre na hora de utilizar fontes de luz para tratamento de veias de face. Telangiectasias de asa de nariz. Você não precisa penetração, por isso você pode usar o neodymium de frequência dobrada, que no caso é o KTP, ou você pode usar a luz pulsada também. Mas você é tão eficiente ou mais eficiente ainda utilizando o neodymium 1064 de pulso longo com spot size pequeno, concentrando isso na superfície. Telangiectasias um pouco mais profundas. Você poderia usar o dye laser, você poderia usar a alexandrita, mas você é tão eficiente ou mais eficiente utilizando o neodymium 1064 de pulso longo com as configurações adequadas. Veja aqui que minha sugestão seria o spot size de 4. Aí você olha, por exemplo, o seu vida incisar e você não tem o seu spot size de 4. Você tem o spot size de 3 ou de 5. Então você tente com o de 3. Se você vê que não chegou com o de 3, você passe para o spot size de 5. Então isso é adaptar a lesão ao que o seu aparelho tem à disposição. Por exemplo, aqui um caso de telangiectasias na região de maxilar, onde o spot size de 3 chegou muito bem, 15 milissegundos foi a duração de pulso, 150 joules por centímetro quadrado foi a fluência, e a resposta imediata vocês podem ver o colapso desse vaso. Tá? Veias maiores que estão presentes, por exemplo, na região periorbital.
a preferência é utilizar spot sizes maiores, mesmo que a pele dessa região seja fina e você consiga atingir essas veias com spot sizes menores. Isso não deve ser feito, porque o spot size menor, como a área ela é pequena, a densidade energética acaba sendo maior, e atingir essa veia com uma densidade energética num pulso que vai ser entre 15 e 20 milissegundos, você tem uma captação muito grande num ponto único dessa veia, e você vai ter uma situação de expansão de matéria, e essa veia pode se romper fazendo ali um hematoma ou equimose, que é justamente o que você não quer. Por isso, sempre nessas veias vocês vão mirar ou o spot size de 5 ou o spot size de 6, com durações de pulso que vão de 15 a 30, a depender do calibre da veia. É justamente isso que esse autor fez, e com a equivalência energética do spot size de 5, que você usaria ali entre 90 e 110 joules por centímetro quadrado, no spot size de 6, possivelmente ali entre 70 a 80 joules por centímetro quadrado, com durações de pulso aí entre 15 e 20 milissegundos, possivelmente você conseguiria uma resposta muito semelhante ao que esse autor conseguiu, tá certo? Veias temporais, também é possível o tratamento do mesmo raciocínio. Você vai utilizar spot sizes maiores com durações de pulso um pouco mais longas, uma vez que são vasos mais profundos e são vasos mais calibrosos. Vejam só que o raciocínio em cima de parametrização para veias de face não muda nada, basta você entender como que a luz interage com o tecido biológico. Realizando dessa forma, você pode conseguir resultados bons, imediatos, com sessões únicas, como vocês podem ver a resposta dessa veia periorbital, o mesmo acontecendo neste caso, numa outra veia periorbital. Veja só de novo com spot sizes maiores e até veias de maior calibre, como região temporal, alargando o pulso, mantendo o spot size grande, você consegue respostas extremamente satisfatórias, seja de um lado, seja do outro, ou até em sessões repetidas, como aqui precisamos de 4 sessões para conseguir o resultado final, e aqui vocês podem observar um efeito, que é um efeito que o 1064 provoca, que é o estímulo de colágeno, né? Como eu repeti sessões na região, vocês podem perceber que houve um estímulo de colágeno, a pele 4 sessões depois ela está mais esticada. Lembre-se que isso, e conhecendo a interação do seu 1064 com as lesões vasculares, te permitem tratar outras lesões vasculares que não veias. Por exemplo, os lagos venosos. Para tratar os lagos venosos, você pensa em lesões grandes, profundas e de alta captação. Para isso, você vai utilizar spot sizes maiores, no nosso caso a gente vai fixar ali provavelmente spot size de 6, durações de pulso que vão ser de 30 ou 40, e fluências um pouco mais baixas, porque elas são lesões de alta captação, e por isso a gente vai utilizar as fluências mais baixas. Lesões pequenas são tratadas com sessões únicas, lesões grandes são tratadas com lesões repetidas. Outras lesões vasculares que são capazes de responderem a tratamentos com fonte de luz são os angiomas cereja. Os angiomas cereja são lesões pequenas e extremamente superficiais, e por isso você pode utilizar tanto o KTP, luz pulsada ou o Neodimiag. Cada uma vai ter um ponto positivo com a sua resposta e um ponto negativo. A minha preferência, sem dúvida nenhuma, é utilizar o 1064 de pulso longo para essas lesões. Vou justificar. Primeiro, geralmente são lesões que são ligeiramente esféricas, quer dizer que ela ganha profundidade. E com o 1064 você é capaz de tratar essas lesões em sessões únicas, o que é mais difícil com a luz pulsada ou com KTP. O que eu não faria, justamente o que esse autor fez, que é tratar essas lesões com spot sizes grandes, como ele utilizou aqui o spot size de 6. Eu penso nessas lesões como lesões que eu não preciso atravessar a barreira epidérmica da melanina, então eu utilizo spot sizes pequenos com durações de pulso curta, porque eu não quero que esse calor disperse para além da estrutura. Então, durações de pulso muito curta. Spot size de 2 ou de 3, durações de pulso de 5 ou 10.
E fluências, você pode colocar fluências extremamente altas. Você pense no seu laser como se fosse um eletrocautério que vai durar milissegundo. Então, pensando dessa forma, você consegue utilizar e tratar os seus angiomas cerejas com sessão única. O que é mais importante, essa é a lição final que eu passo para vocês. Quando a gente trata lesões de face, veias de face, você está muito mais sujeito à principal lesão ou complicação da utilização do anel de Miyagi 1064, que é lesão ocular. Disparou acidentalmente no olho de alguém, esse paciente perde a visão, e se disparar num colega ou se refletir em cima de você, você pode perder a visão. A maioria das lesões com laser foi com 1064, as relatadas na literatura, porém a maioria delas estão relacionadas à não utilização adequada de proteção. E vale lembrar que quando se utiliza proteções de metal, acontecem reflexões muito maiores. Então, disparou acidentalmente no metal, protegeu o olho do paciente, ótimo, mas acontece muita reflexão em cima de você ou de quem estiver no ambiente. Então, ao utilizar qualquer anteparo de metal, o ideal é que a sala inteira esteja vestindo a proteção ocular. Proteções de plástico refletem menos, mas elas podem derreter, então tomem cuidado com esse tipo de proteção. Existe relato na literatura de outras complicações, eu sinceramente não vi. É um relato de complicação que foi feito com escleroterapia, onde ao ocluir essas veias, principalmente periorbital, o paciente, foram 3 relatos, que os pacientes tiveram como se fosse um possível engurgitamento da área e o aspecto como se fosse hipertiroidismo unilateral. Obviamente isso não existe, mas é como se tivesse engurgitado unilateralmente. Se esse padrão pode ser observado por ocluir também veias infraorbitárias com laser, até poderia, confesso que eu nunca vi esse tipo de complicação fazendo e trabalhando com lasers aí há mais de 20 anos, mas fica aí o relato da literatura e o cuidado adicional que vocês têm que ter. Em conclusão, vários podem ser tratamentos em veias de face, a minha preferência é fonte de luz, mas isso precisa de um conhecimento adequado de interação da luz com o tecido para que vocês não façam lesões, uma vez que é uma área extremamente sensível. Lembrar que a proteção ocular aqui é obrigatória e vocês não precisam ter pressa de resolver essas lesões. Mais vale o paciente voltar com a mesma lesão do que ele voltar com alguma complicação. Então, dessa forma, é o melhor, e levem isso para a vida, não só para o tratamento com laser, mas com qualquer outro tratamento invasivo que vocês possam fazer. Bom, nós iremos realizar o tratamento de veias de face, e assim como em membro inferior, as veias de face elas são muito variáveis, tá? Então vocês imaginam aqui que nós temos algumas telangiectasias de asa de nariz, então são veias bastante superficiais, né? Então são lesões que diferem. Muitas vezes nós temos veias perioculares, né? Periorbitais, principalmente nessa região inferior. Não é o caso dela, ela só tem alguma ligeira pigmentação, mas não tem veias aqui. Mas ela tem veias em região frontal, a gente consegue ver também algumas veias aqui, ó, né, ligeiramente esverdeadas, são veias de calibre maior e são veias que estão no subcutâneo. E aqui também a gente tem algumas veias que são visíveis nessa área aqui, ó, uma veia reticular profunda, que muitas vezes as pacientes se queixam porque é a continuidade aqui da dobra do bigode chinês, e a presença da veia nesta região ela pode exacerbar a percepção do chamado bigode chinês. Então são coisas que a gente precisa prestar atenção. E aqui também nós temos uma pequena má formação, ó, vascular no lábio superior. Então vocês podem ver aqui que é uma situação muito parecida, como se fosse um lago venoso. É claro que não é tão grande, mas é uma malformação vascular também aqui no lábio superior. Felizmente, no caso dela, não dá alteração de volume, mas dá uma ligeira alteração aqui, ó, de coloração, né? Veja que ela está um pouco mais arroxeada. Então isso também são lesões vasculares de face passíveis de tratamento, e é o que a gente vai mostrar aqui para vocês.
Detalhes interessantes que a gente precisa prestar atenção quando se trata vasos de face. Primeiro, como nós vamos usar um Neogym Yagg 1064 de pulso longo e vamos trabalhar com aquecimento, o resfriamento ele é necessário. No caso de usar o Zai, ele já tem o resfriamento na Safira, mas mesmo assim o resfriamento de passagem, com ar de passagem, ele é interessante. Agora um detalhe, veja só que a paciente está com o olho coberto, e esse resfriador de ar forçado, ele dá um vento que incomoda. Então, portanto, toda vez que você estiver resfriando aqui na face, tome cuidado para você não direcionar o jato de ar gelado para dentro da narina. Então, sempre inverta a posição para que o resfriador nunca vá de encontro ao nariz. Outro detalhe, você, ao realizar o tratamento de veias e região temporal, por exemplo, onde o resfriador, o ar forçado vai em direção ao ouvido, é muito interessante que você proteja o ouvido para não ficar com aquela sensação ruidosa do ar indo em direção ao ouvido. A mesma coisa é não colocar o ar, não direcionar o gelado em direção à boca. Então, sempre é interessante o ar vir, né, de cima e na ocasião de ir em direção ao ouvido, seu auxiliar ou você mesmo proteger aqui o ouvido para que esse ar não vá dar a sensação ruidosa no ouvido, ok? Alguns detalhes em relação ao posicionamento do seu handpiece. A proteção ocular é uma proteção de metal. Lembre-se que a proteção de metal ela reflete o seu laser ao ser incidida na proteção de metal. Então, além do paciente estar com uma proteção dessa magnitude, não uma proteção opaca, você também tem que estar com uma proteção, porque um disparo acidental diretamente no óculos de metal, ele vai refletir para cima, para os seus olhos. Então você também tem que estar, assim como qualquer um na sala. Quando você quer tratar região periorbital, tracione e direcione o seu handpiece, o seu feixe de laser, nunca para os olhos, né? Porque aí ela já vai bater no metal, vai refletir para o metal. Sempre venha em região, né, afastando-se então dos olhos, sempre nessa direção. Tracione aqui, direcione para esta área. E lembre-se que muitas vezes você vai precisar tratar com um protetor intraocular. Mas uma dica prática, se você precisa usar protetor intraocular, muitas vezes isso quer dizer que a veia não deve ser tratada, porque significa que ela está muito perto ali da região do globo ocular e provavelmente ela está escondida naturalmente. No caso da região temporal, como vocês estão vendo aqui, vocês precisam direcionar também sempre, tá? Nunca em direção ao olho e sempre direcionar para fora do globo ocular, tá certo? O resfriador ele não precisa de ter uma velocidade muito alta, tá? Ele pode ter uma velocidade menor, porque o vento realmente vai incomodar bastante. Eu vou começar o tratamento dela aqui com esses vasos da asa de nariz. São veias muito pequenas e superficiais. Eu estou utilizando o Vidence Zai aqui, um aparelho dedicado, e eu vou começar com o menor spot size do handpiece 310, que é o spot size de 3, e uma duração de pulso de 10 e uma fluência de 125 joules por centímetro quadrado. E ao iniciar, você avisa o paciente, porque você imagina um jato de ar gelado direto no rosto, então você simplesmente avisa. Ó, tá vendo esse ar gelado? A gente vai subir em direção, e aí você sube em direção ao rosto, e ela já sabe, a paciente já sabe a hora que vai chegar esse ar gelado no rosto. E sempre avisa o que você está fazendo, uma vez que ela está com o olho totalmente coberto. Ó, o jato de ar gelado vai chegar. No 3, eu vou dar o disparo aqui, tá? Ó. 1, 2, 3, isso. Vocês já perceberam o espasmo imediato do vaso, então nós estamos com um parâmetro adequado. Diante disso, mais uma telangiectasia aqui. Vou disparar agora. Ó, mudou de cor. O grande receio que vocês podem ter aqui é a retração de asa de nariz. Mas isso é muito simples. Para não acontecer, basta você não sobrepor disparo e basta você não utilizar
durações de pulso nem muito larga e nem spot sizes grandes. Aí você pode ver, ó, lesão totalmente tratada e resolvida, tá certo? Para quem está com o Ethereum MX, existe a possibilidade de você tentar fazer esse tratamento iniciando com spot size de 2. Tá? E não tem problema nenhum e até seria virtualmente mais seguro. Então vamos lá, ó, o arzinho gelado está chegando. Vamos fazer o disparo. Mais um. Pronto. Mais um aqui. Outro. Último aqui. Pronto. Totalmente tratado. Tem uma aqui, ó, que não fez o colapso total, só fez uma mudança de cor. É só esperar um pouquinho, resfria novamente e a gente pode dar mais um. Pronto, agora sim. 100% resolvido. Tá? Muito bem. Lembre-se o seguinte, se você permanecer muito tempo com o resfriador, isso vai incomodar o paciente. Então tome cuidado para não permanecer muito tempo com esse resfriador naquela área. Muito bem, vamos passar agora para o tratamento destas veias temporais aqui. Detalhe importante, a veia está aqui, você precisa, né, palpar, ver se você não vai tratar ou disparar em cima da artéria temporal ao invés da veia. Não vai causar problema na artéria, mas também não o laser não vai conseguir fazer o tratamento da veia. Esta paciente, ela não se queixou desta veia, então eu não vou realizar o tratamento de uma coisa que a paciente não tem queixa. Mas aqui eu só vou fazer uma demonstração de como seria para vocês. Uma veia que ela é mais calibrosa, então a gente está estimando aí um calibre entre 2,5 milímetros, eu vou subir a duração de pulso para 20, eu estou com spot size de 6 agora para aprofundar um pouquinho mais, inicio com 70 joules por centímetro quadrado. Ó, o ar gelado vai chegar, sempre avisa, né? Lembre de sempre avisar. E você vai fazer o disparo no trajeto da veia, avisando a paciente. Ó, vai disparar, mais uma, e você faz no trajeto da veia. Tá? Se a veia, muitas vezes, ela não consegue fazer o colapso, você pode dar uma segunda passada até direcionando um pouco mais de lado para pegar o lado da veia. Isso acontece principalmente quando as veias são muito calibrosas. Mas nada impede de você fazer uma segunda passada também diretamente sobre a veia, mas aqui a gente já vê que essa parte de baixo fez um espasmo. Então, aqui já seria um tratamento. Eu não vou continuar o tratamento da reticular, porque a paciente não se queixou. Então, a gente não vai terminar. Na veia frontal seria algo muito semelhante, mas lembre-se que esta veia aqui, a resposta, em geral, do tratamento, ela é mais refratária. Nesta veia aqui, ó, né, nessa veia que continua aqui, nós poderíamos usar a mesma configuração, mas ela é um pouco mais calibrosa. Talvez a gente poderia subir até para 30 milissegundos e realizar o disparo aqui. Mas esta veia também tem uma resposta muito, eu diria assim, errátil. Às vezes ela é boa, às vezes ela é ruim. E por isso, nesta área, a gente, às vezes, faz a associação com escleroterapia. Mas um parâmetro aqui seria o spot size de 6 com 30 milissegundos, de 60 a 90 joules por centímetro quadrado, e o disparo seria também fazendo a 90 graus e seguindo aqui, tá? Seria assim, e você faz o disparo a 90 graus para que você consiga... Ah, ela fez o espasmo, ótimo, fez. Para que você consiga o máximo de profundidade possível, tá? Telangiectasias que estão intermediárias, que geralmente aqui na região maxilar, pode ser que você precise utilizar o spot size de 5 ao invés do spot size de 3, para que você precise aprofundar um pouco mais, tá? Não é o caso, ela não tem mais nenhuma, mas aqui ela tem esta lesão, tá? É uma lesão, uma malformação vascular, e para esse tipo de malformação vascular você tem que pensar como uma lesão grande, profunda e de alta captação. Então eu vou colocar aqui o spot size de 6, 30 milissegundos, e eu vou colocar só 60 joules por centímetro quadrado nessa lesão. Minha recomendação aqui, se você puder usar
um anestésico tópico, tá? Seria interessante aqui, porque ela pega de início no disparo. Só vou colocar uma gase aqui, ó, tá? Entre o seu dentinho e o lábio, tá? Só assim, ó, prontinho, só isso, tá? Eu vou te avisar o que a gente vai fazer, você vai sentir uma picada única, só uma, tá? O ar gelado vem no 3, tá? 1, 2, vai. Eu sei, esse incomoda, né? E você vai ver uma palidez, tá? Ó, você pode ver uma palidez. O que você pode esperar aqui? Aqui você pode esperar mais um. Você pode esperar muitas vezes que fique um edema. Prontinho. Ó, pode ver que a cor já diminuiu, tá? E pode ser que você precise repetir 2 ou 3 vezes a sessão. No caso dela, é bem possível que com uma sessão só seja suficiente. Mas você pode esperar um edema desse lábio, principalmente nas primeiras 48 horas. E o ideal é que ela também faça um pouco de resfriamento aqui nos próximos 15 minutos, 20 minutos, justamente para diminuir esse edema pós-procedimento, uma vez que você aqueceu muito essa área. Lesões muito extensas e lesões de mucosa, muitas vezes você provoca alguma ulceração nessa mucosa, tá certo? Isso pode fazer até parte do tratamento, uma vez que a área de mucosa ela é muito suscetível a isso. Nossa, eu não estou te reconhecendo, você ficou muito bonita. Essa próxima paciente é uma paciente que tem rosácea. Na rosácea em si, o 1064 de pulso longo, ele praticamente não tem função, porque você olhar aqui, ó, você não enxerga vasos. Se você enxergar algumas telangiectasias muito visíveis no meio da hiperemia, ok, você pode tratar. Mas a hiperemia em si, o 1064 de pulso longo, ele não vai fazer nenhum efeito, tá, pessoal? No entanto, ó, você perceba que tem algumas telangiectasias, como essa aqui, uma telangiectasia mais escura, e esta sim a gente poderia tratar. Se houvesse telangiectasias vermelhas muito visíveis, ou seja, maiores, aquelas em torno de 0,5 a 1 milímetro, no meio da área da rosácea, também é passível de tratamento com o pulso longo. Agora, só a hiperemia de rosácea, isso o pulso longo não faz, tá? Ela também tem algumas telangiectasias na região do queixo, então essa sim são lesões para serem tratadas com o pulso longo. E uma outra lesão que ela tem aqui, essa veia azulada aqui na região periorbital, né? Na região infraorbital, e essa também é passível de tratamento, é o que a gente vai realizar aqui de tratamento. Na região infraorbital, essa pele ela é muito sensível, então a gente passa uma camada muito fina de gel, tá? Gel de ultrassom mesmo, né? Aquele gel transparente. O detalhe aí é que é uma veia que a pele é muito superficial aí, e se você usar um spot size pequeno, como um spot size de 3, por exemplo, é possível desse feixe chegar neste vaso. Só que se você chegar com um spot size de 3, a densidade energética vai ser muito alta e provavelmente esse vasinho vai provocar um rompimento e pode fazer uma equimose. Então, a gente, mesmo ela sendo com a pele fina e sendo você podendo atingir com o spot size de 3, aqui você vai usar o spot size maior, ou de 6 ou de 5. Tá? Aqui no caso eu estou com o spot size de 6, 15 milissegundos, iniciando com 70 joules por centímetro quadrado. O ar gelado vai chegar aqui em você, tá? Ó, esse ar gelado eu vou colocar aqui embaixo. Veja que a gente está tracionando. Eu venho em direção, me afastando do globo ocular. Vou fazer o disparo. 1, 2, vai. Mais um. Faço 2 disparos e vejo a reação. Ela fez uma mudança de cor, mas não fez espasmo, tá? Então eu vou subir um pouquinho aqui a nossa fluência antes de continuar. Um detalhe, se você está em dúvida se você pode ou não disparar, faça assim e sinta o globo ocular. Se você está fora do globo ocular, né, sente o osso aqui, aí você pode estar livre para fazer o seu disparo. Ó, o resfriador. Vamos lá, mais um. Agora eu já estou vendo que eu estou conseguindo o espasmo.
Ó, bem nítido, né? Mais um. E aqui a gente já está chegando perto do limite, ó, mas resposta tá ótima, tá bom? Pode soltar. Essa área é uma área que fica sujeita a um edema nas próximas 48 horas, tá? Então, o ideal é que o paciente faça também uma bolsinha de gelinho ali por 15 minutos depois. Nós vamos realizar o tratamento desta telangiectasia aqui, ó, que vocês podem ver. Eu vou usar o spot size de 5, 15 milissegundos. Vou chegar aqui inicialmente a 90 joules por centímetro quadrado. O resfriador, ó, o geladinho, e vou fazer o disparo no 3. 1, 2, mais um. E já consegue ver o espasmo. Acertamos a configuração e aqui está. Espasmo total da lesão. Está tratada. Região do queixo, o que mudou? É uma telangiectasia menor e mais superficial. Estou reduzindo para o spot size de 3. Poderíamos usar 10 milissegundos de duração de pulso aí. 150 joules por centímetro quadrado no spot size de 3. Ok? Ó, o resfriador. Sempre aviso que o resfriador está chegando. E a gente já vem aqui. E eu já consigo ver aqui, ó, o espasmo nítido da lesão. A gente vai fazendo o disparo onde é necessário. Percebam que eu faço o disparo e tiro o meu handpiece para poder enxergar onde é necessário fazer o próximo disparo. Porque muitas vezes a gente precisa fazer menos disparos do que o próprio diâmetro do spot size, porque o calor ele corre pela veia e você não precisa fazer tanto disparo assim. Lembrando que o disparo sequencial muito próximo, no pulso longo, ele pode provocar o acúmulo de calor, provocando as lesões térmicas, consequentemente, tá? Ó, aqui tem uma telangiectasia, espasmo, espasmo, espasmo. Pronto. Vira um pouquinho para cá. Ó, nós temos uma lesão que está bem aqui no meio também. É uma lesão que a gente pode chegar com o spot size de 3, que é o mesmo spot size que eu estou. Mas como é uma lesão um pouquinho maior, eu aumentei de 10 para 15 milissegundos. Aí eu vou ver a resposta, se eu consigo a resposta adequada. Isso aqui seria possível também fazer com o spot size de 5, tá? Mas é aí que está o raciocínio das configurações. Você não precisa ficar mudando toda hora. Você acha que pode chegar com o spot size de 3, eu só corrigi a duração de pulso para ela ficar um pouco mais longa. E ó, aquela telangiectasia que está azulada, ela já não tem mais, está tratada. Tá feliz, né? Então tá bom. Vira um pouquinho para cá. E finalmente nós temos aqui, ó, a lesão de asa de nariz. E aqui, o que nós não vamos usar? Spot size grande e duração de pulso longa. Eu vou usar um spot size de 3, que é o meu menor spot size no handpiece 310, 10 milissegundos, e vou iniciar com 125 joules por centímetro quadrado. Ao resfriador, faço o disparo diretamente na lesão e olho, já vi que deu espasmo, e eu vou continuar com essa mesma configuração do laser. Aí está. Outra coisa, percebam que é muito tolerável, tá? A gente está sem anestésico tópico, nem nada, só com resfriador, é bem tolerável, desde que você tenha a configuração adequada. Claro que controle álgico é sempre importante, seja ele com resfriador. E outra coisa também, pessoal, não queiram resolver tudo, que às vezes não precisa. Ficou na dúvida? Deixa para uma próxima sessão. Vou pedir para você tracionar aqui. Isso, perfeito. Essa região é chata, tá? Ó, arzinho gelado, é bem chata. 1, 2, vai, ó, bem aqui. Pronto. Um disparo só, tá?
Você vai sentir às vezes um cheirinho de queimado, não queimou, tá bom? Fica tranquila, seu nariz está aí, tá? Não queimou, é só que pega a pontinha do pelo e aí você sente esse cheirinho, tá? Aí um último vasinho aqui, pode fazer essa posição mesmo, tá excelente. Pronto. Cuidados pós, hidratante, filtro solar e só.